13ª questão, uma questão de eletroquímica, particularmente de eletrólise. O enunciado é o seguinte: metalurgia é como pode ser denominado o processo que produza um metal a partir de seu minério. Na metalurgia do alumínio, conhecido como processo de Hall, o alumínio pode ser produzido através da eletrólise ígnea da bauxita, que contém o óxido de alumínio, que é o Al2O3, com eletrodos de grafite. Ele dá aí algumas reações, que nós vamos já analisar com calma, e dá também algumas outras informações, que também, à medida que nós formos precisando nas questões, eu vou explicando. Aí ele pergunta: considere as informações e os conceitos químicos e analise as afirmações a seguir. Então, antes de nós analisarmos essas 4 afirmações que estão aqui, vamos lembrar como é que funciona a eletrólise ígnea de alumínio. Lembrando que a eletrólise ígnea significa que não tem água. O eletrólito é fundido. Você pega o sal de cozinha, aquece a temperaturas superiores a 800 graus, você vai ter Na+ líquido e Cl- líquido. Não é Na+ aquoso, nem Cl- aquoso, quando você dissolve sal em água. É líquido, Na+ líquido, Cl- líquido. Você fundiu o sal. Do mesmo jeito que você funde açúcar quando vai fazer um caramelo para um pudim, se você aquecer a 800 graus o sal de cozinha, você também vai fundi-lo, temperatura que você não vai conseguir alcançar no fogão da sua casa, né? Então vai ficar Na+ líquido, Cl- líquido. Do mesmo jeito, na indústria, ele pega a bauxita, que é um minério rico em óxido de alumínio, e aquece. Quando ele aquece o Al2O3, você vai obter Al3+, que é o cátion alumínio, e O2-, que é o ânion do oxigênio. E aí, esses íons líquidos vão sofrer eletrólise, a eletrólise ígnea. Tem a outra eletrólise, que é a eletrólise de solução aquosa. Aí não precisa você aquecer, não precisa você fundir o eletrólito. Você coloca o eletrólito em água. Pode ser um ácido que se ioniza, pode ser uma base que se dissocia, pode ser um sal que se dissocia. E aí você tem os íons em solução aquosa. Lembrando que a eletrólise de solução aquosa pode ser com eletrodos inertes e com eletrodos reativos, também chamado de eletrodos ativos. Então, esses são os principais tipos de eletrólise. No caso aqui, uma eletrólise ígnea. Então, a primeira reação que ele dá aí na questão mostra exatamente para nós o que é que acontece quando você aquece o Al2O3. É a primeira reação que ele dá. Veja que quando você aquece o Al2O3, você tem aí Al2O3 sólido, e aí com o aquecimento, vou até colocar o sinalzinho aqui de aquecimento, você vai produzir 4Al3+ líquido, mais 6O2- líquido. E aí são esses íons que vão sofrer redução ou oxidação. A segunda reação que ele dá aí, ó, é a reação de redução do Al3+. Lembrando que a redução ocorre no cátodo, e numa eletrólise, o cátodo é o polo negativo. Estou dando bastante informações aqui, ó. Aí, qual é a reação que ele deu? Al3+ líquido ganha 12 elétrons, produzindo 4 mols de alumínio líquido. Veja que está sendo produzido alumínio no cátodo dessa eletrólise. E aí, tem uma terceira reação que ocorre no ânodo, ou é a reação de oxidação. Vou colocar aqui, oxidação. A oxidação ocorre no ânodo, e no eletrólise o ânodo é o polo positivo. Lembrando que tanto na pilha como na eletrólise, no cátodo ocorre redução, no ânodo ocorre oxidação. O que muda é que o cátodo na pilha é o polo positivo, na eletrólise é o polo negativo. O ânodo na pilha é o polo negativo, na eletrólise é o polo positivo, só muda o sinal. E aí quem é que está se oxidando, perdendo elétrons? É o ânion O2-. 6O2- líquido, perde 12 elétrons e se transforma em gás oxigênio. É fácil fazer uma eletrólise porque na eletrólise sempre o cátion ganha elétrons, sofre redução para se transformar no metal. E o ânion perde elétrons para se transformar num gás. Toda eletrólise ígnea produz um metal e um gás. No caso, o metal é o alumínio e o gás é o oxigênio.
Na hora de obter a equação global, é você que diz. Ó. Se você quiser, você só soma as equações 2 e 3. Não tem nenhum problema. Aí você vai obter nos reagentes, ó, já o eletrólito fundido. Se você somar as reações 1, 2 e 3, você vai cancelar, ó, os íons e vai ter ali o Al2O3 como reagente. É mais comum, tanto faz somar as 3 como somar só as reações 2 e 3. De qualquer modo vai estar correto, tá certo? Eu vou somar só as reações 2 e 3 para que fique bem claro, cancela 12 elétrons perdidos com 12 elétrons ganhos, que o eletrólito, Al2O3, vai estar fundido na forma de cátio e de ânion. Você tem 4Al3+, que vai se reduzir, 6O2-, que vai se oxidar, produzindo um metal, que é o alumínio. Veja que a temperatura é tão alta que o alumínio formado é alumínio líquido, e um gás, que é o oxigênio. Então, a eletrólise ígnea sempre produz um metal, que é o alumínio, e um gás, que é o oxigênio. Se fosse a eletrólise do sal de cozinha, produziria um metal, que era o sódio, e um gás, que era o gás cloro. Se fosse a eletrólise do cloreto de cálcio, CaCl2, produziria um metal, que era o cálcio, e um gás, que é o gás cloro. Ok? E assim vai. Então, vamos ver aqui no esquema. Esses eletrodos que são usados são eletrodos de grafite, porque o ponto de fusão do grafite é muito alto, né? Então, você pode fundir aqui o eletrólito e não fundir o eletrodo sem nenhum problema. O polo negativo, ó, é o cátodo. É aqui que vai acontecer a reação de redução. Quem é que vai se reduzir no cátodo dessa eletrólise? É o Al3+. Então, o Al3+ encosta aqui, ganha elétrons, né? Quando ele ganha elétrons, ele se transforma em alumínio líquido, que é um dos produtos dessa reação. E quem é que se oxida lá, o polo positivo? É o ânodo. Quem é que se oxida lá no ânodo, que é onde acontece a reação de oxidação? É o ânion O2-. O O2-, ele encosta aí para produzir o gás oxigênio, né? Cada 2O2-, produz um O2, forma oxigênio gasoso, que começa a borbulhar aí nesse eletrólito, ok? Beleza. Então, no ânodo ocorre a reação de oxidação, o O2- perde elétrons, esses elétrons vão pelo gerador. Veja, aqui é o gerador. Um eletrólise é uma reação de oxirredução não espontânea. Eu preciso de um gerador para fazer a reação acontecer. Esse gerador puxa os elétrons do O2-, cada 2O2- produz O2, perdendo 4 elétrons. Esses elétrons vão lá para o alumínio e cada Al3+ ganha 3 elétrons para se transformar em alumínio sólido. Para balancear a reação, ó, você precisa de 4 Al3+ para cada 6 O2-, porque aí o número de elétrons ganhos e perdidos tem que ser iguais. São 12 elétrons ganhos e perdidos, ok? Muito bem, tá aí o esquema, tá ali as reações que ocorrem. Eu creio que já dá para a gente responder muita coisa como sendo verdadeiro ou falso. Então, primeiro item, ele diz o seguinte, ó, a produção do alumínio ocorre no ânodo, a produção do alumínio ocorre no cátodo, a partir da reação de redução do Al3+, que ganha elétrons, produzindo o metal alumínio. Então, o primeiro item é falso. Segundo item, o gás oxigênio é produzido no cátodo, o gás oxigênio é produzido no ânodo, a partir da reação de oxidação do ânion O2-, que reage com o grafite do eletrodo formando gás carbônico. Aí é verdadeiro. Tem uma observação importante. Esses eletrodos, apesar de serem eletrodos inertes, aqui no ânodo ele começa a se desgastar. Por quê? Porque produz oxigênio. Só que o oxigênio, na presença do carbono grafite, ó, ele vai formar CO2. Então, isso causa um desgaste do eletrodo. O item 2 só é falso, porque ele diz que o gás oxigênio é produzido no cátodo, na verdade é produzido no ânodo, ok? Realmente, o eletrodo de grafite, ele vai sendo consumido nessa reação, porque ocorre a formação de CO2.
Item 3. À medida que a eletrólise acontece, ocorre a diminuição da massa do eletrodo de grafite. O item 2 é falso e o item 3 é verdadeiro. E nós acabamos de informar aqui por que é verdadeiro. Porque o oxigênio reage com o carbono grafite, o oxigênio que é produzido no ânodo reage com o carbono grafite, produzindo CO2. Esse gás vai embora. E com isso, a massa do carbono grafite vai diminuindo. Na indústria, para produzir alumínio, toneladas de grafite são utilizadas nessas cubas eletrolíticas pelo processo de Hall, que é o processo industrial para produzir alumínio por eletrólise. Por isso que o alumínio é um metal muito caro, né? Por quê? Porque para produzir alumínio você precisa fazer uma eletrólise. É uma eletrólise ígnea. Uma eletrólise ígnea é cara, primeiro, porque você gasta muita energia para fundir o eletrólito. Segundo, você gasta energia elétrica do gerador, porque é uma reação de oxirredução não espontânea, né? Então, o alumínio é muito mais caro do que o ferro. O ferro não é produzido por eletrólise. É um processo de reação, de redução. O minério de ferro é reduzido num forno na reação a partir, por exemplo, de um agente redutor, que pode ser o carvão, né? Então, o processo é completamente diferente. Aqui é uma eletrometalurgia. Item 4. Até agora o item 3 é verdadeiro. Item 4 é muito interessante, porque agora é a parte quantitativa da eletrólise. Existe a parte qualitativa da eletrólise, é sempre bom você saber, anote aí. Sempre o cátion, sempre, nunca vai mudar. O cátion no eletrólise vai sofrer redução, ganhando elétrons, produzindo um metal. Isso vai ocorrer no cátodo, que é o polo negativo. Sempre o ânion no eletrólise, na eletrólise ígnea, nós estamos falando aqui. Na aquosa também, só que como vai ter água, vai ter uma concorrência entre os íons e a água. Aqui não tem água, então o ânion sempre vai perder elétrons, vai sofrer oxidação no ânodo, que é o polo positivo, produzindo um gás, ok? Nunca vai mudar isso aí. Pode ser qualquer cátion, qualquer ânion, as reações que vão ocorrer são semelhantes a essas, ok? Mas agora nós temos a parte quantitativa, dá para dizer, pessoal, quanto de alumínio é produzido, quanto de oxigênio é produzido, ou a massa, ou o volume, no caso do oxigênio, ou o número de mols. Basta você me dizer qual é a quantidade de carga que está sendo usada. Para dizer a quantidade de carga, você tem que dizer a intensidade de corrente e o tempo. Você me disser, usei uma intensidade de corrente de 5 amperes durante 1 hora. Dá para me dizer qual a massa de alumínio produzida? Eu digo, sim, facilmente eu consigo isso. E não precisa decorar nenhuma fórmula. Os livros mostram uma fórmula para você fazer isso. Uma fórmula bem grande que você não sabe nem o que está fazendo. Às vezes acerta, às vezes erra, mas mesmo assim não sabe nem o que está fazendo. Basta seguir uma estequiometria para resolver qualquer questão quantitativa de eletrólise, que é o que eu vou lhe mostrar aqui como é que faz, ok? Então, item 4 diz assim, ó, na eletrólise ígnea do óxido de alumínio, após 965 segundos, que é o tempo, e uma corrente elétrica de 10 amperes, produz-se 0,9 gramas de alumínio. Primeira coisa, para que ele lhe deu que a intensidade de corrente é de 10 amperes e o tempo é 965 segundos. Porque com a intensidade de corrente e o tempo, você descobre a quantidade de carga. Quantidade de carga é a intensidade de corrente vezes o tempo. Ele, inclusive, deu essa fórmula aí na questão. Não precisa dar. É nossa obrigação saber. A quantidade de carga vai ser 10 amperes vezes 965 segundos. Essa quantidade de carga dá 9.650 ampere vezes segundo é coulomb. Então é a quantidade de carga. 9.650 coulombs. Depois que você descobre a quantidade de carga, você vai agora trabalhar, segundo passo, com a reação que ele quer. No caso, ele quer saber quanto de alumínio vai ser produzido. Então escreva a reação de redução do alumínio. Veja que eu não preciso decorar nada. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Aqui é a reação de redução do alumínio, onde o Al3+ ganha 12 elétrons e produz 4 mols de alumínio líquido. Qual é a proporção entre alumínio e elétrons? É 12 para 4. Mas se você quiser simplificar, simplifique por 4 para você trabalhar menos, né? Se você dividir isso tudo por 4, vai ficar o quê? 1 Al3+ mais 3 elétrons, produzindo
1 mol de alumínio. É melhor porque você vai fazer menos conta, né? Escreva a reação de redução com os menores índices inteiros possíveis. Aqui está 4, 12, 4, porque eu tinha que igualar os elétrons, ó, né? Aqui eu estou trabalhando com os menores números inteiros possíveis. Qual é a proporção entre alumínio e elétrons? Veja que é de 3 mols para 1 mol. Pois é daí que vai nascer nossa regrinha de 3. Eu tenho que saber, além dessa fórmula, Q é igual a I delta T, você tem que saber que 1 Faraday corresponde a 96.500 coulombs. E o que é 1 Faraday? 1 Faraday é a quantidade de carga de 1 mol de elétrons. Então, se cada mol de elétrons vale 96.500 coulombs, 3 mols de elétrons vai valer 3 vezes 96.500 coulombs. Essa constante de Faraday também nem toda prova dá, eu tenho que saber. Do mesmo jeito que eu sei que a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu tenho que saber que 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, que a gente chama de 1 Faraday, ok? Então, 3 mols de elétrons, 3 vezes 96.500 coulombs. Ele quer que a gente descubra a massa de alumínio, ele diz que é 0,9 gramas de alumínio. 1 mol de alumínio é 27 gramas, é a massa molar. Se 3 vezes 96.500 coulombs produz 27 gramas de alumínio, 9.650 coulombs vai produzir que massa de alumínio? X. Não uso nenhuma fórmula. Aquela fórmula enorme que eu quero que você nem olhe para ela, que muitos livros falam, que você tem que decorar um monte de coisa e você acerta a questão. Por que você acertou? Não sei. Eu joguei os dados na fórmula e acertei. O que você errou? Não sei também. Aqui não. Você sabe o que você está fazendo. Encontre a quantidade de carga a partir da intensidade de corrente e o tempo. Saiba que cada mol de elétrons vale 96.500 coulombs, que você resolve qualquer questão. Sempre relacione, através de uma regra de 3, o número de elétrons com a substância que ele está pedindo. No caso ali, massa do alumínio. Cada mol de elétron vale 96.500 coulombs, 1 mol de alumínio, 27 gramas. Como ele usou apenas 9.650 coulombs, qual é a massa de alumínio que vai ser produzida? Dá para simplificar, 96.500 com 9.650 dá 10. Quanto é que vai ser esse X? Esse X vai ser 27 dividido por 30. Se fosse 27 dividido por 3, dava 9. 27 dividido por 30 dá 0,9 gramas de alumínio líquido. Essa é a massa de alumínio líquido que vai ser produzido se você, usando uma intensidade de corrente de 10 amperes, deixar essa eletrólise funcionando durante 965 segundos. Pessoal, isso é espetacular. A gente consegue descobrir a massa de alumínio. Se eu quisesse calcular o volume de oxigênio na CNTP, basta saber ó, que para cada 12 mols de elétrons vai ser produzido 3 mols de oxigênio na CNTP. 12 mols de elétrons seria 12 vezes 96.500 coulombs. 3 mols de oxigênio na CNTP, vamos usar 22,4 litros, com a pressão em ATM, ficaria 3 vezes 22,4 litros. Aí 9.650 coulombs dá X litros, pronto. Faça a continha que você vai encontrar o volume de oxigênio produzido na CNTP para 9.650 coulombs, ok? Percebeu? Deixa eu fazer aqui bem pequenininho para você entender. Vamos lá, seria 12 vezes 96.500 coulombs. 3 mols de oxigênio na CNTP, 3 vezes 22,4 litros. Vamos usar 22,4 litros. Nós sabemos que já fizemos uma questão que quando a pressão está em Pascal, o volume molar na CNTP é 22,7 litros. Ok? Se 12 vezes 96.500 coulombs produz 3 vezes 22,4 litros, 9.650 coulombs, que é o que ele usou nessa questão. Vai produzir quantos litros de oxigênio? X. Brincando, a gente descobre agora o volume de oxigênio produzido nessa CNTP. Sempre relacione o número de elétrons com a substância que você quer calcular. Pode calcular a massa, pode calcular o volume, se for um gás, ok? Então, a parte quantitativa de eletrólise, desse método que eu estou mostrando, sem precisar decorar nenhuma fórmula, apenas sabendo calcular a quantidade de carga e sabendo que cada mol de elétrons vale 96.500 coulombs, isso é uma constante que eu tenho que saber, chamada constante de Faraday, eu resolvo qualquer questão na moleza, entendendo o que está acontecendo, entendendo porque eu vou acertar a questão, ok? Eu não gosto de ensinar decorebas a aluno,
Primeiro porque mesmo quando ele acerta, ele não se sente feliz, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E quando ele erra também, ou quando esquece a fórmula, aí mais chateado ele vai ficar. Aqui não tem o que esquecer. Constante de Faraday é uma constante que você tem que colocar na cabeça, ok? Muitas questões fornecem, mas a gente não dá moleza. Sempre vamos com ela na prova. Então, a massa de alumínio produzida foi 0,9. Quanto foi que ele disse que ia produzir? 0,9 gramas de alumínio. Então, o item 3 é verdadeiro e o item 4 também é verdadeiro. Qual é o item que a gente marca se os itens 3 e 4 são verdadeiros? Letra C de carambola. Então, o item C de carambola, apenas os itens 3 e 4 são verdadeiros. Pessoal, que questão maravilhosa. Que questão maravilhosa essa daqui, porque revisou para nós a parte qualitativa de eletrólise e a parte quantitativa também. Venha o que vier, nós vamos acertar, ok? Finalizada a questão 3, voltaremos já já com a questão 13, desculpem, voltaremos já já com a questão 14.